Então, galera, continuando aqui nossa programação em PHP, né? Nesse videozinho eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Ela já está pronta. Eu não criei junto com vocês, porque isso é um daqueles códigos que a gente cria uma vez e a gente reutiliza. Obviamente, pode adaptar dependendo da necessidade, mas a gente reutiliza. É uma classe de conexão baseada naquela classe que vocês já fizeram lá com o Ítalo no ano passado, né? Mas escrita em PHP, e aí alguns ajustes em relação à forma de escrever em PHP e alguns recursos disponíveis também. Beleza, então vamos colocar ela lado a lado aqui e vamos discutir. Primeira coisa, questão de package, né? Em PHP a gente trabalha com namespaces, mas a princípio a gente não vai utilizar, não é obrigatório. Aí tem essas importações aqui de conexão, de drive em Java. Em PHP a gente não vai fazer essas importações, porque a classe que a gente vai utilizar para fazer conexão, ela é como se fosse do package padrão, como se fosse do namespace padrão. Então a gente não tem que fazer nenhuma importação. Se precisasse fazer alguma importação, a gente colocaria aqui, tá? E o comando em PHP é use, para importar uma classe. Diferente do require once, que é para importar um arquivo, tá? Tem algumas distinções, mas que não é o caso agora. Beleza, então vamos criar a classe lá em PHP. Tá aqui minha classe conexão, né? Dentro da minha abertura aqui. Meu fechamento é dispensável quando a gente só tem uma classe no arquivo. Então a abertura está aqui e aí a minha classe é criada. Aí a gente declara as variáveis, basicamente igual a gente declara aqui em termos de quantidade, né, e tipos, mas aqui em PHP a gente não precisa escrever os tipos. Outro detalhe é que eu não tenho que especificar uma variável para o drive propriamente dito, tá? O PHP trabalha com isso um pouquinho diferente, então ele controla isso lá internamente. Eu não tenho que ficar colocando drives aqui. Isso é controle interno da linguagem. Em alguns casos, a gente precisa ir no arquivo de configuração e habilitar ou desabilitar alguma coisa, mas para PDO, que vai ser a classe de conexão que a gente vai utilizar, a gente não precisa, para as versões mais recentes da linguagem. O que a gente precisa? A gente precisa de um DSN, que é um Data Source Name, que é basicamente uma string parecida com essa aqui que vocês estão chamando de banco, nesse caso aqui, ó, que tem informações de onde que esse banco está, qual que é o nome dele, qual que é o servidor que vai responder essa requisição, tá? Deixa eu chegar um pouquinho para cá para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Aqui. Então eu tenho falando que é MySQL, o host, onde que ele está, o nome do banco e a porta, tá? Essa porta aqui também é até dispensável porque está utilizando porta padrão. Quando é porta padrão, isso aí se torna dispensável. Depois, usuário e senha normal, né? E uma variável de conexão aqui para a gente guardar a nossa conexão. O que está acontecendo aqui? Nós estamos criando uma classe de conexão para não ter lá nos outros arquivos, nos momentos que a gente for precisar dessa conexão, para a gente não ter que ficar criando essa conexão a todo momento. Então a gente cria ela uma única vez dentro dessa classe e sempre que a gente precisar, a gente somente chama, tá? Beleza. Na sequência aqui vem o construtor que está vazio, eu não tenho muita coisa para fazer nesse construtor, mas eu coloquei ele como vazio. Aí os dois métodos que a gente tinha, que é get conexão e get prepared statement. Esses dois métodos vão servir para os outros códigos que precisarem dessa conexão terem acesso a ela, tá? Outras diferenças que tem aqui são a questão do estático, né? Aqui, inclusive, colocou o final, em PHP a gente não coloca, nesse contexto. O estático que serve para que a gente consiga criar uma conexão que seja única, né? Tem um padrãozinho de projeto aplicado aqui, tá? Por isso que esse código ficou um pouquinho abstrato, mas a ideia é que essa conexão ela seja única e
Se, por exemplo, no momento que eu estiver utilizando, eu chamar essa conexão mais de uma vez, a conexão não seja recriada novamente. Então, se eu utilizar a conexão duas vezes durante a execução do meu software, ele não vai criar duas conexões, ele vai criar somente uma vez e usar nas duas vezes. Por isso que tem esse esquema aqui. A primeira é o método, né, de get conexão. Então, se algum outro arquivo precisar da conexão para fazer alguma coisa, ele pede através dessa classe aqui. Beleza. O que que a gente faz? A gente verifica se a conexão está nula. Se ela tiver, a gente tenta estabelecer uma conexão. Estabelecer uma conexão em PHP é simplesmente criar um objeto da classe PDO, tá? Existem outras maneiras, tá? Mas o que nós estamos trabalhando é com PDO, então estabelecer uma conexão é criar um objeto da classe PDO, passando para ela aqueles parâmetros que a gente definiu lá em cima. Aí, o acesso ao nome desses parâmetros aqui está um pouquinho diferente, né? Ao invés de ser this setinha o nome, está como o nome da classe, 4 pontos, o nome do atributo. Ou no caso, também até o nome do método é acessado assim, pelo fato de eles estarem como estático, tá? Então, quando o atributo, o método, está como estático, o acesso é feito sem a criação de um objeto, ele é feito direto pelo nome da classe, 4 pontos, o nome da propriedade ou o nome do objeto, que é o caso aqui. Então, estou falando o seguinte: se essa variável aqui ainda estiver com nulo, eu tento criar a conexão. Aí eu faço um try catch, né, que é para tratamento de exceção, e aqui o que vai ser executado é basicamente a criação de um objeto da classe PDO, tá? Isso aqui já vai me representar, me representa a conexão que eu vou criar. Se isso aqui der algum problema, a gente dá um eco na tela com a mensagem que eu capturei aqui da exceção. Coloquei um parêntese aqui, tá? Mas é desnecessário. O eco, ele não é bem uma função ou um método. Ele é chamado de construtor de linguagem. São alguns comandos que a linguagem tem que, na verdade, não meio que não se encaixam em categorias específicas. Eles falam que é construtor de linguagem. Mas se você quiser colocar o parêntese aqui para você se sentir mais à vontade, é possível. Você pode colocar, tá bom? Beleza. E aí retorna essa conexão, tá? Sempre fazendo menção a essas propriedades através do próprio nome da classe, 4 pontos, o nome dela. Isso porque elas são estáticas. Então, é o mesmo que é feito do lado de cá em Java, com a codificação um pouquinho diferente. E o outro método é esse aqui de prepared statement. Esse método devolve o seu comando, né? Ele devolve, na verdade, um objeto que representa o comando SQL preparado, né? Isso é um processamento que é feito no comando SQL para evitar a injeção de SQL, por exemplo. Como que isso é feito aqui no PHP? Através do objeto de conexão que a gente já tem, né? Ou se a gente, por isso que tem um if else aqui, ó. Se essa classe não tiver sido acionada nenhuma única vez ainda, a gente não vai ter a conexão pronta. Então ele pergunta novamente aqui, ó, se a conexão tiver nula, ele cria ela, tá? Ele cria ela acionando esse mesmo método aqui de cima. Então, se alguém acionar esse método aqui e a conexão não tiver sido criada ainda, esse if else vai fazer com que ela seja criada nesse momento. Beleza. Aí ele garante que a conexão já esteja criada antes mesmo dele entrar na tentativa de fazer a preparação do comando. A preparação do comando é a chamada do método prepare da classe de conexão. Então, vou pegar a minha conexão e vou falar prepare, e aí eu passo a string SQL. A string vai vir como parâmetro, né? Eu passo essa string aqui para o meu método prepare. E se isso gerar alguma exceção, eu só estou mostrando a mensagem na tela aqui por enquanto. Se cair aqui, é porque eu não consegui fazer a preparação, e aí eu vou ter nulo como devolução. Tá? Se eu conseguir fazer a preparação,
eu já retorno ela aqui, ó. Tá vendo? Já tem um return aqui. Então ela vai ser retornada direto aqui. Deixa eu ver aqui. Tem esse comando aqui, vocês podem ignorar, tá? Isso aqui é questão de tipo de retorno. O PHP possibilita, já que ele está aqui, eu vou comentar que eu estava fazendo alguns testes. O PHP possibilita, depois eu até justifico para vocês porque desses testes num momento mais para frente. O PHP possibilita que a gente especifique tipos, né, em algumas situações. Eu já comentei isso. Aqui eu não estou usando tipagem, isso aqui era só um teste que eu estava fazendo. No caso do método, para eu especificar o tipo de retorno dele, é escrito dessa maneira aí, tá? Eu coloco depois da assinatura do método, né? Depois ali daquela linha que tem o cabeçalho do método, eu coloco 2 pontos e o tipo. Isso está indicando que esse método retorna aquele tipo, tá? Mas eu vou tirar isso daqui. Que é porque eu estava fazendo apenas uns testes. Então a classe de conexão é essa, tá? Nesse vídeo é só para mostrar e tentar dar uma explicada nela. Então a ideia é que vocês tentem entender esse código antes da gente passar para o próximo, que a gente vai fazer um cadastro, mas eu vou fazer no outro vídeo para vocês para ficar separado. Então a classe de conexão é isso aí. Peço que vocês digitem, tá? Só digitar mesmo por enquanto. Deixem quieto aí, que na hora que a gente estiver fazendo o cadastro, a gente vai fazer um teste com ela. Ok? Então é isso. Na hora que vocês estiverem vendo o vídeo, talvez vocês podem até fazer comentários aí no meio desse código, para que na hora que vocês estiverem olhando ele, vocês conseguirem interpretar melhor, beleza? Vocês podem escrever, eu sugiro que, né, vocês coloquem comentários aí. A escrita de comentários é do mesmo jeito que nas outras linguagens, beleza? Até a próxima. Deixa eu parar o vídeo aqui. Tchau, tchau para vocês.